Feed Negócio retorna na tua vida, está contigo para trazer protagonismo, trazer hoje 2 grandes líderes, jovens e talentosos empresários que nos brindam aqui no Feed Negócio. Léo e Thales, sejam bem-vindos ao Grupo Arauto. Obrigado pela presença. Obrigado pelo convite. A gente está orgulhoso de estar aqui porque a gente tenta trilhar um caminho de prosperidade no nosso negócio e uma das partes que nos deixa sempre feliz é receber convites como esse, onde a gente pode apresentar um pouco mais sobre a nossa vida e sobre o nosso negócio. Bom, eu quero... Quem está nos acompanhando no Arauto Play tem a imagem dos meninos, mas nós vamos falar da Motorize, que é um projeto que eu diria recente, e tendo as digitais, as vozes, o talento desses 2 meninos que são conhecidos no mercado já de longa data. Até antes de entrar no ar eu falava para o Léo, eu tenho ainda a fisionomia dele na antiga empresa que ele trabalhava, né? Uma carreira que foi consolidada e que foi programada para ter começo, meio e fim. Mas enfim, eu queria uma rápida biografia de vocês para contextualizar quem nos ouve agora no automóvel. Vou começar contigo, Léo, uma rápida história tua para apresentar para a audiência. Legal, então... iniciei minha carreira já com o primeiro emprego numa concessionária de veículos, né? Europa Veículos, antiga concessionária Tu Fiat. trabalhou na Europa Veículos, nego? Trabalhei na Europa Veículos. Europa Veículos era na Felix Hoppe, em Santa Cruz. Exatamente. Prédio... Vendeu muito Fiat Uno? Na época eu entregava muita peça de Fiat Uno. Lá com 16 anos, né? A primeira experiência ainda como estagiário. E de lá eu entendi que eu tinha Curtiu a coisa? Curti, tinha um desejo muito grande de crescer no Desculpa, assim, negócio. jornalista é curioso, quem é que te colocou lá Quem é que era o gerente na época na Europa Veículos? Era... Quem eram teus colegas na época, assim? Porque tem muita gente que passou por lá e deixou marcas positivas e até tem os seus negócios hoje, né? Continuam no mercado, né? O Felipe Bastos da Jeep, nós trabalhamos juntos, começamos juntos. Tem outros gestores, Comar, da DF Sul. O Comar, né? Tem vários que estão espalhados, o Charles lá da SL. Isso aí. Então, tive excelentes colegas aí que me ajudaram, inclusive, a permanecer dentro, né? E ter sucesso dentro desse ramo de veículos. Então, passei por lá em torno de 2 anos, ainda como estagiário. Depois eu acabei me desligando já no final da empresa, quando ela estava já encerrando as suas atividades. E fui trabalhar em outra concessionária aí na Renault, chamada DR Sul, onde hoje é o prédio da Minami Motors. E de lá fui para a SL, depois fui para a Honda, né, retornei para a Renault, aí onde eu tive minha primeira experiência como gestor, né, supervisor na época. Isso, eu assumi a gerência da DR Sul em Lajeado, eu tinha 24 anos, então Nossa. Bem recente, né? Foi uma excelente oportunidade. Depois eu retornei para Santa Cruz, vindo de Lajeado, trabalhei um tempo com o Paulo César, o PC Veículos lá, para ter uma excelente experiência com seminovos. Só abrir um parênteses, uma janela, é uma tela o PC, né? É uma figura... É uma laje, é uma figuraça. Um excelente professor. Grande abraço ao PC. Tive uma experiência maravilhosa com ele de 2 anos, também programada para sair. Por que eu digo programada? Porque a minha outra experiência foi aí onde eu fiquei o maior tempo já na minha carreira. Foram 8 anos na DR Sul Nissan, onde, né, o meu rosto ficou muito conhecido. Devido ao tempo, né, a empresa crescendo, a marca crescendo junto. Então, programei a minha saída depois de exatos 8 anos. Para começar a cuidar dos meus negócios, mas no meio do caminho de cuidar dos negócios houve uma nova tentativa de uma outra marca que me convidou a assumir as portas da Car House Hyundai, onde eu fiquei os últimos 2 anos até começar o projeto da Motorize com afinco, né? Então, desde maio do ano passado que a gente toca a Motorize diariamente. Antes de abrir o leque e falar da Motorize, Thales, bem-vindo. Um pouquinho da tua caminhada também para a gente conhecer. Perfeito. Bom, eu sou publicitário, né? E desde muito novo, desde o meu segundo emprego, eu sempre trabalhei na área de comunicação, de marketing, né? Então, meu segundo emprego foi na Clip Graffiti, lá com o Jorge. Jorge Wilson Jorge. Wilson Jorge Fengler. Eu sempre brinco, porque às vezes quando a gente trabalhava lá, às vezes tipo assim, eu gostaria de falar com o Jorge. O Jorge está ocupado. Me chama o Wilson. Essa é boa. Ela fala, acredito que eles saíram juntos os dois. Né? E aí dali eu tive uma primeira experiência de abrir uma agência muito novo, com 18 anos, com 2 sócios.
né? Obviamente não deu muito certo, né? Muita imaturidade, né? Muito sem planejamento. Daí dali eu trabalhei com o Jefferson Tolotti 3 anos na Status e Conesul também, né? Na parte do marketing. Dali eu fui morar 5 anos em Lajeado, né? Na época com a minha namorada, hoje é minha esposa. Então nós moramos 5 anos em Lajeado, e lá em Lajeado eu trabalhei um bom tempo na Unimed, né? Lá no setor de comunicação da Unimed. Aí dali uma outra segunda tentativa de empreender, né? Fui sócio do pub da Hailey em Lajeado durante alguns meses, assim. Mas por questões de alinhamento com o sócio, eu acabei também optando por sair. Dali trabalhei um pouco tempo no IMEC, lá em Lajeado também. Lajeado é uma região muito forte de indústria, né? E aí do IMEC eu recebi uma proposta para a Docile, né? Que é uma empresa hoje... Como tá crescendo a Docile, né? Absurdamente, assim. Quando eu entrei na Docile, a Docile já faturava quase 1 milhão por dia, né? E aí eu entrei ainda na Docile no processo de mudança de marca, então foi muito legal pegar esse processo todo lá, porque a Docile era uma marca que o produto era muito conhecido, né? Todo mundo já tinha experimentado a balinha de goma, a azedinha, aquela balinha de hortelã, mas a marca ninguém conhecia. Por questão de branding, né? De posicionamento, e eu peguei todo esse processo de mudança de marca lá, né? Fomos premiados, participei também de grandes eventos lá com a Docile. E aí, aí nessa época, assim, minha esposa engravidou e nós decidimos voltar para Santa Cruz. Como nós, toda a família daqui, né? A gente não via a nossa filha crescendo lá, né? E aí retornamos, né? E aí eu trabalhei na MK Solutions, uma empresa de tecnologia aqui também, 1 ano e pouco, 2 anos quase. Aí dali foi para uma terceira já tentativa de empreender, né? Com 2 sócios abrimos uma agência e foi bem legal durante 2, 3 anos, né? Que a gente estava com a agência. E aí atendendo um cliente que a gente tinha na agência, que era a Carro Mais, ali do Anderson, e aí surgiu a ideia da Motorize, né? Eu trabalhava ali com eles produzindo conteúdo. E a gente gravou um vídeo de um carro específico, assim, e aí o Douglas, que trabalha lá, disse, lembra aquela Frontier que a gente gravou? Vendemos. Eu, que legal, venderam por onde, né? Que a gente anuncia no portal lá na Serra, lá. E aí, volta e meia eu vendo um carro por lá, e aí já, né? Eu falei, que interessante, né? E eu já comecei a pensar, tem uma oportunidade embarcada aqui. Né? Porque nós temos, por que ele está vendendo talvez num portal tão longe, né? Aí a gente, obviamente eu não, zero experiência com carro, né? Eu sou um bom motorista, mas... E aí eu falei, vou conversar realmente com quem entende disso. E aí eu só acionei o meu irmão e falei, olha só, mano, cara, e se a gente criar um portal aqui de anúncios de veículos aqui na nossa região? Porque a gente sabe que o Vale do Rio Pardo é referência em venda de carro, né? É muito comum a gente ver cliente vendendo para Santa Rosa, Uruguaiana, Bagé, né? Ontem eu vi, acho que do agenciador que ele vendeu, eu acho que por Paraná. Olha só, Mato Grosso. Isso aí, eu lembro que era bem longe, né? A New Cars também vendeu. Além do Mampituba as oportunidades, né? Exatamente. E eu falei, né? Então, assim, a fama é muito boa da região, né? De honestidade, que o carro é bom, né? Então tem muita gente que vem pra cá. E nós não tínhamos um portal que pegasse toda a região do Vale do Rio Pardo, né? Nós temos um portal aqui da associação aqui de Santa Cruz, da Arevesc, só que às vezes ela acaba, restringindo a questão de cidades, né? Porque ela acaba sendo só de Santa Cruz. E nós tínhamos aí várias cidades talvez desamparadas, né? Vera Cruz, Venâncio, Candelária, né? Até Cachoeira um pouquinho mais, né? E eu levei para o meu irmão essa ideia, será que não tem espaço para um portal que reforce o Vale do Rio Pardo, né? E aí ele, com toda a experiência dele de gestor, disse, olha, até uma necessidade que eu tinha enquanto gestor de concessionária, que às vezes vinha até de direção, ou precisamos de um portal que a gente possa anunciar, até talvez se tu quiser complementar às vezes um desafio que tu tinha lá enquanto revenda, né? O que é o grande porém, né, de quem vende carro, né? É ser visto. Então, as lojas são muito fortes no seu Instagram, no seu site, porém nós temos um amplo estoque dentro do Vale do Rio Pardo, né? São mais de 150 boas revendas, sem considerar as pequenas, né, e micro revendas que acabam ampliando isso, né? No Rio Grande do Sul são mais de 5.000 revendas, 200, né? Que número emblemático, hein, senhores? Exatamente. Nossa. E aqui na nossa região, só de Santa Cruz são mais de 100. Então, se a gente somar todo o Vale do Rio Pardo, a gente tem, já pode dizer, centenas, né?
na última apresentação que a gente fez. 190 consolidadas, né? Que a gente pode dizer com CNPJ, com estrutura, né? E tem algum carro para vender, hein, meus amigos? Tem bastante. E isso é muita oportunidade, é muito bom, mas só quem está comprando gera muita dúvida, dificuldade de localizar o produto que tu está procurando, né? Gasta-se muito tempo para localizar esse carro, então o consumidor ou ele vai acessar, né, cada loja de forma, né, unitária, vou lá na loja, depois eu vou na outra, depois eu vou na outra, depois eu vou na outra. Isso acaba eliminando as possibilidades dele conhecer outras revendas, outras lojas e ter a oportunidade de acessar outros estoques. Então, nós, quando eu estava dentro da gestão, a gente sempre priorizou estar em portais pela facilidade de aparecer para pessoas que não nos conhecem, principalmente. Porque quem conhece, quem já foi cliente, acessa o Instagram da empresa, acessa o próprio site da empresa. Só que o mercado é imenso e tem muita gente que às vezes nem conhece aquela loja, né, ou aquele estoque. Então, o portal supre essa lacuna que quando eu estava dentro de concessionária a gente sempre buscava. E aí lá a gente tinha alguns limitadores. Não existe um portal no Vale do Rio Pardo. Existem portais em outros vales, em outras regiões, mas aqui no nosso Vale do Rio Pardo, somente um que é da cidade, né? Porém ele tem um regramento, ela é uma associação, então ela tem as suas diretrizes, né? Que acabam eliminando a possibilidade de algumas pessoas entrarem naquele grupo. E isso despertou atenção, que já era uma atenção que eu tinha, mas com, né, o start do Thales, que é o grande idealizador da ideia, né, a gente, na hora de prontidão, disse, cara, tem mercado, é latente essa demanda e a gente pode investir nesse negócio como uma ideia. Quando foi o Grito do Ipiranga oficial? Quando surgiu e por que a escolha desse nome? Foi em fevereiro do ano passado, né, que a gente teve a ideia de conversei com o meu irmão e falei, vamos avançar com essa ideia, né? E aí a gente começou a fazer alguns orçamentos, né? Eu sou publicitário, então nós não temos um desenvolvedor, né? Nós somos 3 sócios, né? Além de nós 2, nós temos a Débora, que é a mais responsável pela parte de processo, né? E que garante que tudo ocorra da melhor forma. Então nós não temos talvez esse quarto elemento que seria o ideal, que seria um desenvolvedor, né? Que é uma profissão hoje muito, né, tem muita demanda, então a gente não tinha. Bom, vamos fazer alguns orçamentos, né? Então a gente desenhou mais ou menos um escopo base do que o site deveria ter, né? Analisando o mercado, que a gente também queria entregar para os clientes. A gente foi fazer alguns orçamentos, né? Imaginando, né, que talvez ficaria R$30 mil para criar uma plataforma, né? Seria de fácil acesso, né? Que, com 30 mil a gente já consegue dar um primeiro start. Primeiro orçamento, 120 mil. Uau! Aí já deu, né? Aí já deu aquele primeiro baque, né? E nós tínhamos um terceiro sócio, né? Antes da Débora, né? Que no primeiro orçamento ele, gurizada, nesses valores eu realmente tô fora. Eu tô fora. Então, tá tudo certo, né? Faz parte, né? Faz parte, né? Nós vamos seguir de alguma forma, né? Aí nós vamos fazer um segundo orçamento, né? Aí foi acho que 180 mil. E ele só aumentava. Primeiro orçamento em Santa Cruz. O orçamento aumentava e a tristeza também. A ansiedade, né? Porque a ideia é boa. E a gente tá muito empolgado, né? A gente é um balde de água fria, né? Aquela paixão, assim, de resolver um problema, né? E aí orçamos em Lajeado num segundo momento e aumentou. Eu falei, eu vou sair um pouquinho da região, talvez vou subir um pouquinho, fui para São Paulo. E aí foi um orçamento que, assim, às vezes que tu percebe que, cara, dá um preço bem alto que a gente talvez não quer pegar. São muito pequenos, né? São 2, 3 lá no interior. Aí veio, acho que 250 mil, né? Aí a gente, né? Parece que não é para ser, né? E aí nós pensamos, será que vale a pena a gente, talvez, colocar um valor alto, assim, para validar uma ideia, né? E a gente, não, vamos voltar um pouquinho. Aí voltamos e a gente começou a acionar alguns contatos, né? Aí nisso eu acionei um contato do Sebrae que eu tinha, e aí ele me passou o contato da Claudinha do Sebrae, e eu falei, Claudinha, eu tenho essa ideia, né? O que tu acha que eu posso fazer? Thales, eu acho que o melhor caminho para vocês é levar a ideia de vocês lá na Unisc, no Tecno Unisc, lá no Parque Tecnológico, porque eles são o melhor lugar para receber vocês, incubar essa ideia, né? Validar primeiro se o negócio tem mercado, né? E foi isso que a gente fez, né? E aí então em abril do ano passado a gente procurou o Unisc
compartilhou a ideia, nós queremos criar um portal de anúncios que vai funcionar assim, 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 o público é esse, o foco é esse, não, perfeito. Entrem aqui, né, e a gente vai dar todo o suporte para vocês. E a gente começou o nosso processo de incubação, né, que durante 90 dias eles nos ajudam junto com o Sebrae a validar essa ideia do negócio. Aí tu olha tudo, né? Tu olha mercado, concorrente, né, se tem escala, se pode crescer. Porque às vezes tu tem uma ideia muito boa, mas talvez ela não vai, né, mercadologicamente. Não vai germinar. Não vai, talvez, crescer como deveria. Né? E não vai ajudar a região, né? Que é uma das partes muito importantes da Tecnonis, que é agregar, né? Agregar na região, fazer com que esse negócio prospere junto com a região e cresça, né? E a fazer aquilo que na administração, eu que sou formado em administração, vamos fazer um estudo do teu negócio. Para não sair abrindo uma empresa sem ter o mínimo de informação relevante. Né? Uma pergunta, nesse meio tempo ali, vocês tinham alguma outra fonte de renda ou já estavam totalmente focados nesse projeto? Porque daí só saía, né? Até hoje só sai, na verdade. Já entra um pouco. Mas considerando os custos, obviamente, a gente investe, né? É importante a gente também. A gente pode dizer que o negócio ele se sustenta nesse momento, né? Mas com perspectivas incríveis. Sim. Ou seja, tudo que vocês almejavam, sonhavam, aconteceu e agora sim vem a bonança. Começa-se a vir a bonança. Então, a gente tem outra fonte de renda, né? O Thales, no início, ainda tinha a agência dele, então esse foi um projeto que acontecia em paralelo também às outras atividades, o que houve também muitas horas de trabalho pós o horário comercial, porque enquanto estava no horário comercial estávamos atendendo. Quando a ideia surgiu, eu estava trabalhando na empresa, mas logo depois, né, eu saí em abril para maio, então logo nisso eu disse, não, a ideia surgiu, mas agora sim, eu já não estou mais na empresa, agora a gente pode tocar esse negócio. Mas eu tenho um outro negócio também, eu tenho uma outra empresa do qual, né, eu me sustento, dá para se dizer assim. E só que desde o seu início até esse ano, né, a gente investe tudo que a gente tem de receita dentro do próprio negócio, que é o que acontece em toda a empresa que está iniciando, né? Vamos lá, para quem está nos acompanhando nesse momento, ligando o rádio, quem chegou até aqui no Arauto Play, um pitzão, o que é a Motorize? Vamos apresentar para a galera que ainda porventura não conhece. Perfeito. A Motorize é uma plataforma automotiva que ela facilita a conexão entre quem está querendo comprar um carro e quem está vendendo. Ou seja, a gente tem uma demanda alta de venda de veículo, de revendas e concessionárias aqui na região, e tem muita gente que compra. Então o nosso papel é o quê? É otimizar o tempo de busca, né? Para tu não precisar acessar às vezes 20, 30 sites e Instagram. Tu entra dentro do site da motorize.com.br e tu consegue filtrar por ano, por preço, por carroceria, por tipo de câmbio. Em 3, 4 cliques tu encontra o teu carro e já chama direto à loja, né? E desde outubro tu ainda consegue simular o teu financiamento com a Sicredi Vale Rio Pardo pelo site. Então, achou o teu carro, fez os filtros que tu precisa. Geralmente tu já sabe quanto que tu quer investir, né? Vai procurar um carro sedã, até 100 mil, eu quero automático. Já achou, já pode simular o teu financiamento por ali e recebe em poucas horas já no teu e-mail uma proposta do Sicredi. E hoje no escopo de vocês, dando um F5, são quantas revendas, de onde são essas revendas e tem potencial para quanto? Neste exato momento agora, nós temos 43 lojas cadastradas, são mais de 1.340 veículos no portal, crescendo a todo dia, porque tem loja entrando semanalmente. São diversas oportunidades de todos os segmentos, porque as revendas que nós atendemos, elas são do Vale do Rio Pardo, então nós temos lojas de Veracruz, Santa Cruz, Venâncio, Rio Pardo, Candelária, que é as 5 principais cidades do Vale do Rio Pardo, que a gente dedica a nossa energia nesse início, né? E porque concentram também um maior volume, né, de revendas. São as mais consolidadas, aquelas empresas, elas passam por um breve filtro por nós para entrar. Então a gente procura sempre empresas que podem entregar responsabilidade na negociação, credibilidade, garantia, que é muito importante no mercado de seminovos, para que quem procure o nosso portal saiba que lá ela vai encontrar revendas que têm uma estrutura e que podem te atender no pós-compra também. Então, em resumo, quando a gente explica a Motorize, eu gosto de usar uma frase que é, por isso que a gente usa o Easy, né, no nosso nome.
é facilitar para quem está comprando e simplificar para quem está vendendo. Uma demanda muito latente das lojas e das revendas é o tempo. Normalmente as revendas têm poucas pessoas trabalhando, né? Grande parte das revendas são familiares. Então, é o vendedor que passa o pano no carro, que leva o carro na oficina, que leva o cliente no Detran, que faz tudo. E ainda cuidar de um portal pode ser uma demanda que acabe atrapalhando a rotina. Então, o nosso portal sempre foi concebido para ser fácil para quem está buscando, mas muito simples para quem está vendendo. E essa atualização ali acaba sendo feita pelo próprio lojista ou eles passam para vocês? Como é que funciona? O lojista tem acesso ao portal 24 horas por dia para ele atualizar o seu estoque imediatamente a qualquer negociação. Tem um limite de carros que ele pode cadastrar? Nós temos planos que atendem a diferentes números de estoque, né? Então, tem lojas pequenas que têm acesso ao nosso portal a partir de R$ 97,00, que é o plano de acesso. Tá. Então, ele já faz parte, né, do nosso ecossistema com um investimento baixo. Mas são lojas até 25 veículos, então são pequenas lojas. Depois nós temos planos que atendem lojas com 50 veículos no estoque e lojas com mais de 50 até 100. O estoque médio hoje do mercado é em torno de 40 carros. Tá? Esse é o estoque. Informação interessante. A gente consegue medir isso pelo número de estoque, considerando as lojas que a gente tem. Então a média de estoque é em torno de 40 veículos. Então tem muita oportunidade, né? Ainda tem muito carro para entrar, porque o nosso mercado ele é muito ágil nas negociações, então tem sempre carro entrando e saindo, né? Tem loja que tem muito carro em preparação. Hoje, uma das dificuldades das revendas é o tempo de preparação para o veículo ir à venda, que acaba também trazendo uma limitação de exposição do seu estoque, e a gente tem aí ideias para colocar em prática no futuro de como ajudar essas revendas também a agilizar essa apresentação desse veículo que está entrando. E logo ali na frente não pensam em abrir o leque para imóveis, por exemplo? Sabe que é uma curiosidade que semana passada eu recebi uma ligação de um corretor de imóveis falando sobre isso, né, procurando informações sobre a Motorize em função dos imóveis. Então, fica aí um corte, de repente, para a gente, né, salvar. Quem sabe a gente não coloca isso numa pauta no projeto futuro, né? Até porque a estrutura é muito parecida, né? Claro que muda um pouquinho. É um outro escopo, é verdade, mas talvez tenha essa demanda, né? Exatamente, porque assim, quem está procurando uma casa hoje tem que acessar diversos sites de imobiliária, né? O que muda um pouquinho, que talvez, a gente até uma vez conversou sobre isso, talvez seria porque às vezes a mesma casa é agenciada por vários, né? Sim. Então teria que pensar, mas eu acho que é uma ideia bem interessante, sim. Que legal. Obrigado pela dica, tá anotado. Senhores, enquanto Grupo Arauto, cabe nos agradecer essa oportunidade de conhecer um pouco mais do trabalho. Nós, enquanto Grupo Arauto, sempre enaltecemos aqueles que geram emprego, que fazem a economia girar. E do fundo do coração, um Feliz Natal, bons negócios, e conte sempre com o Grupo Arauto. Considerações finais ao nosso público, afinal de contas, o espaço está liberado aos senhores. Primeiramente, Mike, muito obrigado pelo convite, é um prazer para nós estarmos aqui. E a todos os ouvintes que estão aí, né, nos escutando e também estão nos vendo, né? Acesse as nossas plataformas, procure saber, acessar o nosso Instagram. A gente tem uma participação muito forte no Instagram e esse é um dos nossos diferenciais como plataforma. A gente é Motorize Oficial, né, no Instagram, no Facebook, TikTok, a gente tenta estar em todas as plataformas, YouTube, né, mas o nosso portal, para facilitar, se você está pensando em trocar de carro agora no final do ano, é motoreasy.com.br. Lá você vai encontrar as melhores revendas da região, são mais de 1.300 veículos de revendas realmente oficiais, com o seu estoque físico, empresas estruturadas que, depois de tu comprar, vai ter a certeza de ter o apoio no pós-venda. Que legal. Obrigado pela presença. Sucesso e que 2026 seja de ainda mais êxito aos senhores. Obrigado mesmo pela companhia. Obrigado, nós que agradecemos. Feliz Natal, boas festas. Feed Negócios retoma as suas atividades em breve com mais um case de sucesso ao público que nos acompanha no Grupo Arauto. Tchau!